Oi, gente, tudo bem? Professora Silvia da Escola S Diadema. Hoje a gente vai fazer a nossa revisão aqui do módulo 2, né, do curso de farmacologia, e a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre alguns temas que foram vistos, né, durante esse módulo, tá? Então vamos lá, né? Nada de desespero, vamos rever, vamos com um passo a passo, a gente vai fazer todo mundo junto, ok? Então, ó, a gente vai rever regra de 3 para medicação via oral, regra de 3 para medicação intramuscular, gotejamento de soro em horas, né? Gotejamento de soros em minuto, porcentagem. A transformação de soro, embora ela faça parte desse módulo, eu não coloquei nessa revisão, porque a gente tem aí vídeos exclusivos da transformação de soro, e nada melhor do que aprender, né? Rever aquele conteúdo para poder aprender, tá? Os demais a gente vai rever hoje. Então, presta atenção, pega o seu caderno, porque a gente vai precisar disso daqui, porque vai cair na prova, ok? Então, vamos lá, né? Vamos começar falando de medicamentos via oral, né? Regra de 3, sempre para medicamento via oral, tá? Medicamento via oral é regra de 3. Então, vamos entender um pouquinho, ó. Regra de 3 eu vou colocar para comprimido, então, se a conta estiver me perguntando, né, quantos comprimidos eu tenho que dar, eu vou lembrar da regra de 3. Então, eu sempre vou colocar para um comprimido. Lembrando que tem diferença de comprimido sucado para não sucado. Lembra que o comprimido sucado eu posso partir, né? O comprimido não sucado, mesmo ele sendo via oral, eu não posso quebrá-lo, tá? Então, sempre leiam lá, né, a regra bonitinho do comprimido, tá? Regra de 3 também para suspensão, né? Só que aqui a conta será para miligrama para ml, né? Lembra, né? A dosagem do medicamento para ml. Regra de 3 para gotas, então também vai ser miligrama para ml ou gotas para cada 20 gotas para cada 1 ml. Isso vai depender do que o problema for te dar. Regra de 3 para xarope, que também será para miligramas por ml. Todos esses medicamentos aqui a gente pode fazer via oral. Existem outros, mas seguem sempre a mesma regra. Se você entender um, você entende todos, tá? Então, eu preciso que você compreenda primeiro aqui. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, né? Lembrando que para medicamento via oral aplica-se a regra de 3. Então, ó, agrupem as unidades de medida iguais do mesmo lado, galera. Então, comece a entender miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml, ou, né, miligrama embaixo de miligrama, comprimido embaixo de comprimido, né, ou ml embaixo de ml, gotas embaixo de gotas, sempre vai ter a unidade de medida para você poder colocar, pelo amor de Nosso Senhor, entenda, unidades de medidas iguais ficam do lado iguais. Ai, mas eu tenho grama e tá pedindo em miligrama, tem que transformar, tem que lembrar da regra, 1 grama, né, equivale a 1000 miligramas, tá? Vamos tentar entender um pouquinho. Vamos aos exemplos aqui. Isso daqui vocês já viram, é só uma revisão, tá? Foi prescrito para um paciente, ó, 100 miligramas de captopril via oral, né? Eu tenho que dar 100 miligramas de captopril via oral. É comprimido, tá? Temos disponível comprimido, né, de 25 miligramas. Quantos comprimidos eu devo dar? Presta atenção, a prescrição é de 100 miligramas. Toda prescrição é para X. Vou repetir, toda prescrição é para X, tá? Então, ó, foi prescrito para um paciente 100 miligramas de captopril via oral, ok? Temos disponível, ó, então, via oral é a via que a gente vai utilizar. Temos disponível comprimidos. Quantos comprimidos? Sei lá, 1, 2, 3, 20. Ele não me fala quantos comprimidos tem. Mas ele está dizendo que a gente tem comprimidos de 25 miligramas. Isso quer dizer que cada um comprimido tem 25 miligramas. E ele te pergunta quantos comprimidos eu devo administrar. E aí, gente, coloca aqui do lado a prescrição 100 disponível. 25 miligramas para cada um comprimido e quantos comprimidos você tem que dar. Isso daqui é uma regra de 3 simples, ó, né? Ah, professora, mas não tem 3 valores aqui, porque ele não tá falando que é 25 para um comprimido. É subentendimento, tá? É interpretação de texto. Então, ó, 25 miligramas tá para um comprimido. Então, vou montar miligrama embaixo de miligrama, comprimido embaixo de comprimido, certo? 100 miligramas tem que estar para X, porque 100 miligramas é a quantidade prescrita pelo médico. X é o número de comprimidos que você tem que dar para 100 miligramas, tá? 25 miligramas está para cada um comprimido. Regra de 3. Multiplico 25 vezes X, 100 vezes 1, tá? Monta a equação. 25 vezes X vai ser igual a 100 vezes 1, é regra de 3, então multiplica-se em X, né? 25 vezes X vai ser igual a 100.
né? X vai ser igual a 100 dividido para 25. X é igual a 4. 4 o quê? Não esqueça, a resposta tem que estar completa. Resposta, devo administrar 4 comprimidos. É isso que ele está perguntando. Quantos comprimidos devo administrar? Devo administrar 4 comprimidos, certo? Segundo exemplo. Foi prescrito para um paciente, ó, 300 miligramas de amoxil via oral, tá? Então, ó, 300 miligramas de amoxil via oral. Temos disponível suspensão de 60 ml, ótimo, né? Contendo 50 miligramas a cada 2 ml. E ele te pergunta quantos ml você deve administrar. Ele não tá te pedindo comprimidos, ele tá te perguntando ml. Então, aqui, ó, você já sabe que é miligrama e ml a sua conta, tá? Agora, vamos entender. Presta atenção. 300 é sua prescrição, né? O disponível, que vai ser aqui via oral, prescrição, né? 300 miligramas via oral. O disponível é 50 miligramas por 2 ml. Daí você pode estar se perguntando assim, mas professora, tá dizendo que é 60. 60 é o frasco. Quando você compra um frasco de shampoo, ele vem lá com 100 ml. Mas você não usa 100 ml de uma vez, né? Você usa por dose. Então, a dose que você está utilizando, que é conhecida, é 50 miligramas por 2 ml. Vou colocar isso na caneta, né? E quantos ml eu devo administrar? É a pergunta do problema. Eu não sei, para cumprir 300 miligramas aqui, quantos ml eu tenho que tirar do frasco de 60? Não sei, tá? Então, ó, miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml, né? Tenho 3 valores. Então, ó, 300 é minha prescrição, tem que estar para x ml, certo? 50 miligramas está para 2, essa barra é a divisão, então 50 miligramas está para cada 2 ml, tá? É uma barra divisória. Então, o que eu vou fazer, né? Regra de 3, 50 multiplica com x, 300 multiplica com 2. E vou escrever aqui, ó, 50 vezes x vai ser igual a 300 vezes 2, né? 50 vezes x é igual a 600, x vai ser igual a 600 e o 50 vai passar dividindo, né? E aqui eu vou ter o resultado, x é igual a 12. 12 o quê, gente? Lembra, quem responde à unidade de medida é quem está debaixo do seu x ou do lado do seu x, né? Se tá escrito ml, a pergunta tá em ml, eu vou responder, tenho que administrar 12 ml, tá? Ó, o ml tá do lado do x, então 12 ml, ok? Mais um exemplo, ó. Foi prescrito para um paciente 300 miligramas de dipirona via oral. Ótimo, ele tem que tomar 300 miligramas via oral. Temos disponível frasco contendo 50 miligramas por ml. Aí ele te pergunta, quantas gotas eu devo administrar? Daí você fala assim, meu Deus, né? Vamos lá, vamos tentar entender. Ele pediu 300 miligramas, então 300 está para X, né? Via oral. Ótimo. O frasco, né? Ele não está dizendo quantos ml tem o frasco, mas ele está dizendo que contém 500 miligramas por ml. Então, disponível 500 miligramas a cada 1 ml. E ele vem e te pergunta quantas gotas você deve administrar. Aqui, gente, se você não lembrar de noções em farmacologia, você não vai fazer, tá? Porque, ó, aqui ele te dá miligrama, miligrama, ml, gotas. Eu não consigo trabalhar com 3 unidades de medidas iguais. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que 1 ml equivale a 20 gotas. 1 ml equivale a 20 gotas. Isso daqui é uma regra, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou substituir esse 1 ml por 20 gotas. Olha só. Miligramas embaixo de miligramas, ml embaixo de ml. Aí eu só modifiquei, né, a unidade de medida. Então, na verdade, aqui seria ml embaixo de ml, mas eu troquei. Eu vou trocar, então eu vou colocar gotas, tá? Miligramas, 300 miligramas é minha prescrição, então vai estar para X gotas, certo? 500 miligramas vai estar para 20 gotas. Mas, professora, por que você colocou 20 gotas? Porque eu sei que 20 gotas é a mesma coisa que 1 ml, eu só converti. Eu tirei o ml e coloquei 20 gotas para facilitar. Minha pergunta não está perguntando em gotas, não está me questionando quantas gotas, eu vou dar a resposta em ml? Não preciso, gente, tá? Posso fazer isso daqui direto. Então, ó, 500 multiplica para x, 300 multiplica para 20, tá? Então, vai ficar 500 vezes x é igual a 300 vezes 20, né? 500 vezes x é igual a 6.000. X vai ser igual a 6.000 dividido para 500. Isso daqui vai dar 12. 12 o quê? O x está embaixo de quem? De gotas. Então, eu devo administrar 12 gotas.
certo? Não é tão difícil quanto parece, né? É uma questão de prestar atenção e relembrar tudo que a gente já fez. Vamos exercitar? Aqui, gente, ó, eu vou deixar, né, 1, 2, 3 exercícios. Eu gostaria que você pausasse o vídeo, né, fizesse o exercício e me perguntasse lá no grupo quanto que deu cada uma dessas contas. E eu vou te responder, tá? Eu gostaria que você fizesse, né, tentasse fazer aqui, lembrando que a gente tem unidades de medidas diferentes, cabe conversão, né, e tente fazer aqui para ver se você consegue chegar no resultado, né, relembrando aquilo que já foi dado. Então, pausa o vídeo agora, né, e depois você me pergunta a resposta. Vamos dar continuidade, então, agora em medicamentos intramuscular. Medicamento intramuscular, gente, sempre vai ser aplicada a regra de 3, tá? É sempre a regra de 3. Então, lembre-se, né? Agrupar as unidades de medidas iguais do mesmo lado. A mesma coisa, miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Como o medicamento, ele é intramuscular, né? Aqui eu esqueci de colocar, tá? Deixa eu corrigir aqui, senão depois vocês vão brigar comigo. É intramuscular. Pronto, desculpa aí, galera, tá? Então, ó, lembrando, o medicamento intramuscular é sempre aplicando a regra de 3 e ele sempre vai ser dado ou em grama ou em miligrama por ml, tá? Ponto. É isso que você vai entender, tá? Então, vamos tentar compreender, vamos aos exemplos aqui, ó. Foi prescrito para um paciente 600 miligramas de dipirona intramuscular, ó, 600 miligramas é o que o paciente tem que tomar. Temos disponível a ampola de 2 ml. Cada ampola, lembra do coisa do shampoo, cada shampoo tem 100 ml, cada ampola tem 2 ml, tá? Mas dentro dessa ampola eu tenho a concentração de 500 miligramas por ml, tá? É a concentração que me interessa, não é, né, o disponível total da ampola, tá? E ele sempre vai te perguntar em ml, quantos ml eu devo administrar, ok? Nesse caso aqui, tá? Ele pode te perguntar a gramagem também, quantas gramas, quantas miligramas, daí é só inverter, tá, gente? Então, 600, você sabe que é a sua prescrição, né? É intramuscular. O disponível, né? A concentração que você tem, 500 miligramas por ml, vou repetir. Disponível é o que me interessa, não é os 2 ml, tá? E ele me pergunta quantos ml eu devo administrar. Regra de 3 puras. 1, 2, 3 valores, tá? Miligrama por ml, 600 vai estar para X, tal que 500 vai estar para 1 ml, né? Então, 600 vezes X, 500, ou 600 vezes 1, 500 vezes X. Vamos lá, né? Monta a equação. 500 vezes X vai ser igual a 600 vezes 1. 500 vezes X vai ser igual a 600. X é igual a 600 dividido por 500. X é igual a, X é igual a 1,2. 1,2 o quê? Tá? Se você me der essa resposta sem colocar unidade de medida, eu vou te dar errado, tá? Lembre-se, o ml está, né? O X está do lado do ml. Então, eu devo administrar 1,2 ml do medicamento. É isso que eu quero que você responda, certo? Exemplo 2, ó. Foi prescrito para um paciente 10 miligramas de dexametasona intramuscular, tá? Temos frasco disponível na concentração de 4 miligramas por ml. E eu te pergunto, quantos ml eu devo administrar? Vamos lá. Prescrição, né? Foi prescrito 10 miligramas. Então, 10 miligramas vai estar para X. A medicação tem que ser dada intramuscular, então já sei que é regra de 3, né? Disponível, né? Frasco na concentração. Ó, ele tá dizendo que é frasco, ele não tá me dando ml, ele não tá falando nada, ele só tá dizendo que a concentração do frasco é de 4 miligramas para cada ml. Então, 4 miligramas para cada 1 ml. Se não tem número aqui na frente, é 1, tá? Quantos ml eu devo administrar? É a pergunta-chave do problema, eu não sei, né? Eu tenho que dar 10, mais o meu frasco tem 4 miligramas por ml. Ok, vamos colocar ml, né? Miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Então, ó, 10 miligramas vai estar para X, porque é minha prescrição, né? E 4 miligramas para 1 ml. Regra de 3, multiplico em X, né? 4 vezes X vai ser igual a 10 vezes 1. 4 vezes X é igual a 10, né? X é igual a 10 dividido para 4. X é igual a 2,5 o quê? 2,5 ml. Então, devo administrar 2,5 ml. Não é difícil, galera, né? Vamos exercitar, vamos tentar. Tô deixando aqui, ó, 1, 2, 3 exercícios. A mesma coisa que o anterior. Leia,
pause, faça os exercícios e me pergunta a resposta lá no grupo. Eu vou dar a resposta para você, tá? Então, pausa agora, antes de evoluir o vídeo mais para frente. Vamos agora para gotejamento. Isso daqui a gente viu e não tem muito tempo, tá? Então, eu só vou fazer uma revisão básica. Gotejamento em horas e gotejamento em minutos, tá? Então, tem diferença em gotejamento em horas e gotejamento em minutos. Qual que é a principal diferença? É a fórmula, gente. Toda vez que eu perguntar quantas gotas eu tenho que controlar por minuto, quantas gotas eu tenho que controlar por minuto, é gotejamento. Então, quer dizer que eu vou usar a fórmula. Se eu vou usar a fórmula de horas ou se eu vou usar a fórmula de minutos, isso vai depender das informações do meu problema. Então, vamos lá. Fórmula de gotejamento em horas. Fórmula de gotejamento em horas. Eu tenho duas. Eu tenho para gotas e eu tenho para microgotas. Para gotas, volume dividido sobre tempo vezes 3. Lembrando que o 3 é uma constante e ele não pode ser trocado, tá? Por nenhuma outra informação. E eu tenho para microgotas, que é igual volume sobre tempo. Isso daqui, toda vez que o problema me dá a hora, o tempo de gotejamento, eu vou usar uma dessas fórmulas. Isso vai depender se eu vou usar gotas ou microgotas, dependendo do problema, tá? Fórmula de minutos, né? Gotas é igual a volume vezes 20 dividido sobre o tempo. Lembrando que 20 é a constante, então ela não pode ser alterada. Então, toda vez que o problema me perguntar quantas gotas por minuto, né, no tempo em minuto, não quantas gotas por minuto, tá? Ele tá me dando problema em minutos. O soro tem que correr em 20 minutos, em 1 hora e 40 minutos, né? Eu vou usar a fórmula de gotas, né? Se ele me perguntar quantas gotas, tá? E a fórmula de microgotas vai ser igual a volume vezes 60 dividido sobre o meu tempo, ok? Então, se o problema me perguntar assim, quantas microgotas eu devo controlar, quantas microgotas eu devo controlar em um soro de 40 minutos de 200 ml, né? Ele vai me dar, eu vou ter que usar essa fórmula. Então, se eu vou usar a fórmula de horas ou de minutos, vai depender da informação e a gente vai entender agora. Vamos entender quando se usa, né? Quando usar a fórmula de horas ou quando usar a fórmula de minutos. Então, primeiro para horas, né? Eu tenho aqui o problema, ó. Prescrição médica, soro glicosado 5%, 500 ml EV, de 12 em 12 horas. Quantas gotas devo controlar por minuto? Gente, 500 ml, ml é volume, 12 em 12 horas é tempo. Ele tá falando que é em horas, tá? Quantas gotas é o tipo de gotejamento que eu vou ter? Devo controlar por minuto. Não confundam, tá? Então, ó, esse problema é de horas porque o tempo está sendo dado em horas. Não confunda, né? Devo controlar por minuto, né? Com fórmula de minuto, tá? É horas. Ele tá te dando tempo em horas. Outro problema, né? Prescrição médica, soro glicosado 10%, 250 ml, EV em 8 horas. Quantas microgotas devo controlar por minuto? Por que que é horas? Porque o tempo está sendo dado em horas. Tempo está em horas. Não confunda 8 horas com minutos, tá? Fórmula de minutos. Terceiro exemplo. Prescrição médica, soro glicosado 15%, 250 ml, EV de 6 horas, né? Quantas microgotas devo controlar por minuto? Também é horas, tá? Por quê que é horas? Porque o tempo está sendo dado em horas. E não devo me confundir com controlar por minuto, ok? Então, esse é o exemplo de horas, certo? Mas agora eu tenho que definir se vai ser horas para gotas ou hora para microgotas. E isso também o problema me dá. Presta atenção aqui, ó. Então, ó, ele tá me dando, né? Mesmo exemplo, ó. Prescrição médica, soro glicosado 5%, 500 ml EV de 12 em 12 horas. Quantas gotas devo controlar por minuto? Então, ó, eu já sei que o problema é em horas, tá? Agora eu preciso saber se é horas para gotas ou hora para microgotas. E isso o problema vai me dar, ó. Quantas gotas? Então, quer dizer que eu vou usar a fórmula de gotas para hora, tá? E não outra coisa. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Prescrição médica, soro glicosado 10%, 250 ml EV de 8 em 8 horas. Quantas microgotas devo controlar por minuto? Eu sei que é horas porque o tempo está em horas.
Agora, se é gotas ou microgotas, a informação tá aqui, ó. Quantas microgotas? Então, é a fórmula de microgotas para horas. Terceiro exemplo, prescrição médica, soro glicosado 15%, 250 ml, ZVD 6 horas, né? Quantas microgotas devo controlar por minuto? A mesma coisa. Foi dado em horas, né? E ele tá te dando que o gotejamento é em microgotas. Então, vai ser microgotas para hora. Então, a fórmula que você vai usar, né? É essa daqui. Quando eles te pedirem gotas, em horas, você vai usar gotas é igual volume dividido sobre o tempo vezes 3. Quando eles te pedirem microgotas e você identificou horas, é microgotas que é igual volume dividido sobre o seu tempo. Difícil? Não, né? Agora, de minutos. Vamos entender a fórmula de minutos. Então, ó, quando que eu sei que a fórmula é de minutos? Porque está escrito minutos nela. O tempo é me dado em minutos, tá? Ó, 60 minutos. Prescrição médica. Soro glicosado 5%, 500 ml, ZV em 60 minutos. 60 minutos é o tempo que tem que correr o soro. Então, ele está sendo me dado nesse tempo, 60 minutos. Eu não devo controlar confundir esses 60 minutos com esse devo controlar por minuto, tá? Esse devo controlar por minuto é o número de gotas que eu vou achar. Então, não se esqueça. Segundo exemplo, né? Prescrição médica, soro glicosado 10%, 250 ml EV em 90 minutos. Quantas microgotas devo controlar por minuto? Mesma coisa. O tempo é 90 minutos, né? O tempo foi dado. O soro de 250 ml tem que correr em 90 minutos. Não confunda 90 minutos com devo controlar por minuto. Terceiro exemplo, prescrição médica, soro glicosado 15%, 250 ml, EV em 1 hora e 40 minutos. Pronto. Chega aqui você fala, agora eu não sei se eu uso horas ou se eu uso minutos. Uma regra, tá? Não existe hora quebrada. Não existe 1 hora e 20, 2 horas e 40, 3 horas e 50, 20 horas e 30 minutos. Não existe, tá? Existe para o nosso contratempo no dia a dia. Na fórmula, se você encontrar 1 hora e 40 minutos, você sabe que 1 hora tem 60 minutos mais 40, né? Você vai ter que somar. Então, 60 mais 40 vai dar exatamente 100 minutos. Isso quer dizer que a conta vai ser feita para minutos. Eu vou ter que converter para minutos, tá? Então, a fórmula vai ser de minutos. Não confundir essa 1 hora com 40 minutos por controlar por minuto. Agora, né, se eu vou usar gotas ou microgotas, é outro problema. Vou ter que saber identificar. Então, ó, primeiro exemplo, né? Qual fórmula eu vou usar de minutos? Se é de gotas ou microgotas? Tá aqui, ó. Ele já tá dizendo para mim que o tempo é 60 minutos, mas qual fórmula que eu vou usar? Fórmula de gotas. Ele tá perguntando, ó, quantas gotas, tá? Quantas gotas? Então, vou usar a fórmula de gotas para minutos. Segundo exemplo, prescrição médica 10%, 250 ml, EV em 90 minutos. Quantas microgotas? Então, ó, 90 minutos é o meu tempo e ele me fala, ó, quantas microgotas, vai ser a fórmula de microgotas para minuto. Mesma coisa aqui, ó. Terceiro exemplo, prescrição médica, soro glicosado 15%, 250 ml, 1 hora e 40 minutos. Quantas microgotas devo controlar por minuto? Opa, 1 hora e 40 minutos, certo? Então, vai dar 100 minutos no total. Quantas microgotas? Então, peraí, então vai ser a fórmula de microgotas para, né, 40 para minutos, né? Então, para 100 minutos. Então, vai ser microgotas para minutos. Não é tão difícil, né? Então, ó, toda vez que a fórmula ela te pedir o gotejamento em gotas e o tempo é dado em minutos, eu vou usar a fórmula gotas é igual volume vezes 20 dividido pelo tempo. Se a fórmula pedir microgotas e você identificou minutos, vai ser volume vezes 60 dividido pelo tempo, né? É fórmula, gente, isso daqui não muda, tá? Vamos exercitar, né? Eu tô deixando aqui 1 e 2 e 3 para vocês fazerem, tá? Então, ó, olhem, leiam o enunciado, vejam o que ele está pedindo, né? E façam a conta. Então, pausa o vídeo agora, né? Copiem, façam e me pede a resposta lá no grupo, que eu te dou a resposta no grupo, certo? Leia direitinho, tenta identificar o que ele está pedindo para você não se confundir, ok? Vamos agora falar da exceção do gotejamento, né?
Mesmo usando fórmula, eu posso ter uma pergunta diferenciada que me leva à exceção de usar a fórmula do gotejamento. Então, vamos lá, vamos entender. Às vezes, as fórmulas de gotejamento podem ser utilizadas para determinar o volume ou o tempo. Eu vou usar essas fórmulas, né? O problema, ele não me pergunta mais quantas gotas eu devo controlar. Não, ele me pergunta qual que é o volume, qual que é o tempo do gotejamento. E neste caso, a gente vai utilizar a forma, só que a gente não vai mais usar a forma do jeito que a gente estava usando, né? A fórmula do jeito que a gente estava usando. A gente vai usar ela agora, né? Aplicando a regra de 3. Vamos entender? Né? Presta atenção, não é difícil, é bem fácil. Então, vou dar o primeiro exemplo. Ó, vamos supor que o soro pergunte isso daqui para você, né? A prescrição, ó. Prescrição médica, soro glicosado 5%, 500 ml, 42 gotas por minuto. Ele tá te perguntando qual é o tempo total de infusão. Preste atenção, ele te dá o volume, ele te dá o número de gotas, mas ele não te dá o tempo. O tempo é o que ele quer saber, tá? Neste caso aqui, eu vou usar as informações que eu já sei. Então, peraí, ó. Ele tá me falando que é gotas, né? Ele tá me falando que eu tenho volume. Então, a fórmula de gotas eu sei que eu já vou usar. E aqui é uma regra, toda vez que ele te perguntar o tempo, usa a fórmula de horas. Se vai ser horas para gotas, a informação vai estar aqui, gotas. Se vai ser hora para minutos, a informação vai estar aqui, né? Microgotas, perdão, deixa eu voltar que eu falei errado. Ó, se vai ser horas para gotas, a informação vai estar aqui, ó, 42 microgotas. Gotas. Se for para microgotas, vai estar escrito 42 microgotas. Então, você vai saber se você vai usar a hora do tempo, né? Para o tempo, para determinar o tempo, a fórmula para determinar o tempo. Usando a fórmula de gotas ou microgotas a partir, né, dessa informação que eu tenho aqui, tá? Volume eu tenho, número de gotas eu tenho, o que eu não tenho é o tempo. Então, vamos lá, vamos entender, né? A mesma coisa aqui, ó, prescrição médica, né? Soro glicosado 10%, 1000 ml EV, 30 microgotas. Ele tá me perguntando, ó, qual que é o tempo total de infusão, né? Então, peraí, eu sei que se ele tá me perguntando o tempo, eu vou usar a fórmula de horas. Mas se vai ser para microgotas ou para gotas, vai depender dessa informação aqui, ó, né? 30 microgotas. Então, eu sei que eu vou usar horas para microgotas, tá? Terceira, ó. 30 gotas por minuto, né? Então, ele tá me falando pressão médica, soro glicosado 15%, 30 gotas por minuto. EV em 2 horas. Qual que é o volume total do soro? Olha a diferença. Agora, ele não tá me perguntando mais o tempo. Ele tá me perguntando o volume. O que que ele tá me dando? Ele me dá o número de gotas. Então, se ele tá falando pra mim é 30 gotas, eu sei que a fórmula é de gotas, tá? Ele tá me falando que é em horas, ó. Em 2 horas. A fórmula é de horas, né? E ele me pergunta qual que é o volume total do soro. O volume eu não tenho, então eu vou usar a fórmula de gotas para hora, tá? Se ele me perguntar microgotas, mesma coisa, a prescrição médica, soro glicosado 15%, 10 microgotas por minuto. EV em 40 minutos, né? Qual que é o volume total do meu soro? Opa, peraí, aqui tem diferença, ó. Ele tá falando para você que a fórmula que você vai usar é de microgotas, só que ele tá te dando o tempo em 40 minutos. Então, você vai usar a fórmula de microgotas para 40 minutos aqui, né? Para minutos, tá? Então, sempre leia aqui, toda vez, vou repetir, toda vez que ele te pedir o tempo, né? Usa a fórmula de horas. Para microgotas ou para gotas, vai depender da informação do seu problema. Toda vez que ele te perguntar o volume, preste atenção na informação, né? Se ele te der o número de horas e ele falar que é microgotas, vai ser hora para microgotas. Se ele te der o número de horas e ele falar que é microgotas, que é gotas, perdão, vai ser gotas. Se ele te dá em minuto e falar que é microgotas, vai ser a fórmula de minutos para microgotas. Se ele te dá em minutos e falar que é gotas, vai ser a fórmula de minutos para gotas, tá? Vamos ao exemplo, ó. Presta atenção então, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Vamos aos exemplos. Então, eu vou te dar o primeiro exemplo. Eu já coloquei até aqui, ó, para você poder ver. Soro glicosado 5%, né? 500 ml EV, 42 gotas por minuto. Qual que é o tempo total de infusão? Presta atenção, gente. Ele tá dizendo que eu tenho volume, ele tá me falando que é 42 gotas. 42 gotas. Ai, professora, mas tá por minuto. Não é isso,
tá? Eu só vou ver a informação aqui da frente, ó, 42 gotas. E ele me pergunta qual é o tempo. Opa, peraí, ela falou que toda vez que perguntar tempo, que fórmula que eu uso? Gotas é igual a volume sobre o tempo vezes 3. Por que que eu tô usando a fórmula de gotas? Porque aqui tá me dizendo gotas. Se tivesse microgotas, eu ia usar a fórmula de microgotas para hora, tá? Vou substituir as informações. Então, o que eu tenho? Eu tenho o número de gotas, eu tenho o volume, mas eu não tenho tempo. Então, ó, 42 gotas, né, é igual a 500, que é o meu volume, dividido pelo meu tempo vezes 3. Lembrando que 3 é uma constante, né, ela não muda. Aqui embaixo eu vou colocar o 1. Se você não quiser colocar o 1, não precisa, tá? Para exemplificar a regra de 3, ok? Vamos multiplicar em cruz e vamos colocar. Tempo é igual 42 vezes 3. Por quê? Ó, tempo, né, é o que eu tô procurando, 42 vezes 3, que é igual a 500 vezes 1. Fiz uma regra de 3, tá? Tempo vai ser igual, 42 vezes 3 é igual a 126, né, que vai ser igual a 500. Então, tempo vezes 126 é igual a 500. Tempo vai ser igual a 500 dividido por 126. Tempo vai ser igual a 3,96. Daí você fala, ó, professora, deu 3 horas e 96 minutos. Não, tá? É aqui 3, o 3 é a hora, tá? Então, tudo que tiver na vírgula, antes da vírgula, quando você acha o seu tempo, é a hora. Então, no caso, a hora é igual a 3. Quando você tirar o 3 da fórmula, vai sobrar o 0,96, né? Por que 0? Porque eu tirei o 3, ó. O 3 eu joguei para cá, ele é a hora. Então, se eu tiro o 3 daqui, fica 0, né? Então, vai ficar, para eu achar o minuto agora, 0,96 vezes 60. Da onde que eu tirei esse 60? 60, gente, significa 60 minutos. Então, se eu quero saber o número de minutos, eu tenho que multiplicar o que sobrou, né, do 3,96. Então, sobrou 0,96, uma vez que 3 é hora. Então, 0,96 vezes 60 minutos. Isso vai me dar 57,6, né? 57 antes da vírgula agora é minutos, porque eu tô determinando minutos. Então, 57 minutos. Se eu tirar o 57, vai sobrar os segundos, que vai ser o 0,6, né? Então, 0,6 vezes 60. 0,6 vezes 60 dá 36. Então, o meu soro, esse soro, ele levaria exatamente 3 horas, 57 minutos e 36 segundos para correr, tá? Isso a gente já viu, é só para relembrar. Vamos agora determinar o volume, né? Presta atenção, esse daqui é o exemplo lá 3 que eu tinha dado lá das coisas. Prescrição médica, soro glicosado, né, 5%, 30 gotas por minuto, EV em 2 horas. Qual que é o volume total do meu soro? Então, ó, vamos às informações. Ele me fala que é 30 gotas por minuto, então eu tenho o número de gotas, a fórmula eu já sei que vai ser gotas, agora só me falta determinar se é gotas por minuto ou gota por hora, né? E aqui ele me diz que é em horas, né? Então são 2 horas. Aí ele fala assim, ó, qual que é o volume total do soro? Eu não tenho volume. Se é gotas para hora, qual é a fórmula que eu vou usar? Gotas é igual a volume dividido sobre tempo vezes 3, gente, tá? Ele tá me dizendo, é para hora. Se fosse minutos, né? Aqui eu colocaria gotas é igual a volume vezes 20 sobre tempo, tá bom? Então, isso vai depender da fórmula que ele tá te dando aqui, tá? O que ele tá te informando. Então, ó, vou substituir. 30 fica no lugar da gotas, que é igual o volume que eu não tenho, dividido pelo tempo vezes, né, o que eu tenho, vezes 3. Então, meu tempo é 2 vezes 3, que é a constante da fórmula. É só substituir, tá? Aqui eu coloquei o 1, não é obrigatório, só para você entender. Então, vai ficar 30 que multiplica 2 vezes 3 e volume que multiplica 1. Monta a equação. Volume vai ser, né, vai ficar volume vezes 1, que é igual a 30 vezes 2 vezes 3. Isso daqui é uma equação matemática, eu tenho que fazer esse daqui primeiro antes de multiplicar. Então, vai ficar volume vezes 1 é igual a 30 vezes 6, né? Volume vezes 1 é igual a 180. 30 vezes 6 é 180. Volume vai ser igual a 180 dividido para 1. O volume vai ser igual a 180 o quê? Ele tá te perguntando volume. Volume é dado na fórmula em ml. Então,
vai ser volume é igual a 180 ml. Então, qual que é o volume total do meu soro? Respondo. O volume total do meu soro é 180 ml. Não é difícil, vamos exercitar. Temos aqui, ó, temos 2 exemplos, né? Um pergunta sobre o tempo e o segundo pergunta sobre volume. Leem, interpretem e me pergunta lá no grupo a resposta que eu te dou. Pausa o vídeo agora, né, para você não dar continuidade. E depois, quando você finalizar, você continua para a porcentagem, que é a revisão da porcentagem agora, tá bom? Então vai lá. Agora a gente vai falar de porcentagem, a parte final da nossa revisão, né? O que a gente deve relembrar de porcentagem? Lembrando que porcentagem a gente falou há pouco tempo, né? Na porcentagem, quando é relacionada a medicamento, a gente está usando o símbolo de porcentagem, né? Porcentagem significa para 100, né? Alguma relação sobre 100, tá? No caso de medicamento, a porcentagem ela é utilizada para indicar um volume, que seria 100 ml. Então, vamos aos exemplos, vamos tentar lembrar disso. Se eu tiver 2%, significa, né, um medicamento a 2%, significa que esse medicamento ele tem 2 gramas para 100 ml, tá? Se ele tiver 10%, significa que ele tem 10 gramas para 100 ml. Se ele tiver 30%, significa que ele tem 30 gramas a cada 100 ml. Se ele tiver 1000%, significa que ele tem 1000 gramas a cada 100 ml, tá? Lembrando, o que eu fiz? Eu só acrescentei o símbolo de grama e troquei a porcentagem por 100 ml. Isso é a razão, isso daqui vai permanecer em qualquer problema que você pegar. Então, independente, né? Você vai colocar, então, 2% vai ser igual a 2 gramas para 100, né? 1000% vai ser igual a 1000 gramas para 100, tá? Toda vez que você identificar a porcentagem, você vai colocar a razão grama para 100 ml, ok? Então, vamos ver aqui, ó, né? Um exemplo. Quantas gramas de gluconato de cálcio eu tenho em uma ampola que tem 10% com 10 ml, tá? Então, vamos lá. A ampola tá aqui, ó, gluconato de cálcio, 10%, e ela tem 10 ml. Isso daqui é uma regra de 3, gente, tá? Então, vamos entender. Ah, mas aqui eu só tenho 2 porcentagens, professor. Eu tenho 2 valores, a porcentagem e o 10 ml. Não interessa, porque aqui você sabe que 10% significa, né, 10 gramas para 100 ml. 10 gramas para 100 ml. Então, 10 gramas, 10% você teria se a sua ampola tivesse 100 ml, mas a sua ampola não tem 100 ml. A sua ampola tem quanto? 10, né? Então, X gramas vai estar para 10 ml. Regra de 3, né? Proporção vai ficar 100 vezes X, que é igual a 10 vezes 10. X, 100 vezes X é igual a 100, né? X vai ser igual a 100 dividido para 100, né? O 100 passa dividindo. X é igual a 1 grama. Então, se eu quero saber quantas gramas tem, né, nessa ampola de 10 ml, tem 1 grama, certo? Seria 10 gramas se eu tivesse 100 ml, ok? Agora, vamos para um segundo exemplo, né? Quantas gramas de bicarbonato de sódio eu tenho em um frasco de 150 ml a 6%, né? Esse daqui é o meu bicarbonato. Eu quero saber quanto que tem nesse frasco. Aqui tá escrito 500, mas eu coloquei 150, tá, gente? Para vocês poderem entender. Então, ó, quantas gramas de bicarbonato de sódio eu tenho em um frasco de 150 ml a 6%? Então, vamos lá, né? Eu sei que 6% significa 6 gramas para 100 ml, mas o meu frasco tem 150, então eu vou querer saber quantas gramas tem no total. Então, ó, regra de 3, né? Aplico aqui e eu vou pegar a razão aqui da proporção de cada um. Então, vai ficar 100 vezes x, né? 100 para x, que é igual a 6 vezes 150. 100 vezes x é igual a 900, x vai ser igual a 900 dividido para 100. X é igual a 9 gramas. Então, ó, aqui ele diz que o frasco tem, né, 6%, né? 6% seria se o frasco todo tivesse 100 ml, mas ele tem mais, né? Ele tem 150 ml. Isso quer dizer que ele tem 9 gramas ao todo. Vamos exercitar? Vamos tentar? Primeiro, esse exercício, quantos gramas de bicarbonato de sódio eu tenho num frasco de 100 ml a 8,4%,
né? E o segundo exercício é esse daqui, ó. Quantas gramas de sódio eu tenho em um soro de 250 ml a 0,9%, certo? Pausem o vídeo lá no final, né? Volta um pouquinho, pausa ele para você poder fazer. Me pergunta a resposta no grupo que eu vou te dar, né? Chegamos ao fim. Espero que você tenha compreendido aí e relembrado, né? Não é tão difícil quanto parece, mas, gente, deixo bem claro: se você não, né, praticar, não vai relembrar, não vai conseguir fazer, certo? É isso, fiquem com Deus e até a prova.